Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da SIC Inovação que Transforma, que a gente traz lideranças que estão inovando de verdade, seja transformando mentalidades ou preparando empresas para um futuro cada vez mais complexo. E no episódio de hoje a gente vai trazer dois assuntos muito relevantes para o mercado de trabalho, que são a convergência entre gerações e a longevidade produtiva. E para isso a gente trouxe uma pessoa super especial. Nossa convidada de hoje é a Lúcia Búrigo, que é pesquisadora, palestrante, conselheira da SIC, dentre outras coisas, né? E referência em comportamento humano e aprendizagem ao longo da vida. Lúcia, muito obrigada, né, por ter aceito o convite, estar aqui conosco hoje. Tenho certeza que a gente vai aprender muito contigo. Imagina, eu que agradeço pelo convite, porque acho sempre que a gente tem a oportunidade de trazer esse tema de alguma forma para a pauta, tem muita relevância. Acho que a gente está num momento que a gente precisa cada vez mais falar sobre isso. Com certeza. Conta um pouquinho sobre a tua trajetória, né? O que que você tem feito? Quem ainda não te conhece aqui na região, você é uma pessoa, né, com bastante visibilidade, a gente tem muitas, te encontra, né, em muitos lugares, mas fala um pouquinho, né, sobre a tua trajetória, até para a gente entender em que pontos que tu consegue nos auxiliar hoje. Bom, então, na verdade, assim, eu sou uma criciumense de coração, eu moro aqui há muitos anos e esse meu vínculo com esse tema, ele vem se dando em função de lá atrás, na verdade, por uma questão bem pessoal mesmo, né? Eu ter sido abordada por um ser humaninho de 10 anos de idade que estava me vendo ali, me preparar para vir trabalhar e tal, e a minha filha sempre muito curiosa, muito atenta às coisas. Naquela coisa dela estar observando a mãe que se arrumava para sair, ela foi chegando perto de mim e aí ela trouxe uma observação que me deixou em choque, porque ela trouxe para mim de que, mãe, a tua boca está caindo. Ai, meu Deus! E eu falei, oi, Fernanda? Na boca não cai, minha filha, não pode. Dela disse, então tem alguma coisa de errado, porque eu não sei o que está acontecendo contigo, mas o desenho do teu rosto está diferente. E essa foi a primeira vez que eu me dei conta de que a passagem do tempo, sim, ela vai deixando marcas, né? Ela vai criando uma outra dinâmica aí nos nossos traços, na nossa jornada. E eu confesso para ti que a partir dali eu comecei a olhar com mais carinho para esse tema que tem a ver com a passagem do tempo e trouxe esse assunto para uma discussão em sala de aula, né? Tu tinhas falado no início da coisa, né, de ter muitas frentes de trabalho. Eu passei por muitas instituições, empresas, organizações e a academia acaba sendo ali talvez a minha história mais recorrente, né? Então eu estou há muitos anos em sala de aula e nessa coisa de estar em sala de aula, numa das disciplinas que chamava Marketing, Ambientes e Mercados, eu trouxe a questão da passagem do tempo, da mudança do contorno da pirâmide etária para uma conversa com os alunos. E dali para frente, esse tema não saiu mais da abordagem de sala de aula, né? Então, a questão demográfica, ela é importante para o mundo, né? E quando a gente olha que há uma mudança nessa pirâmide etária, a gente tem aí um convite para pensar coisas, né, e refletir um pouco mais sobre como isso se espelha em relação ao nosso momento atual e ao futuro. Então, eu, óbvio, né, comecei a estudar um pouco mais, me dedicar um pouco mais, e agora, nos últimos tempos, né, ingressando efetivamente nesse público 60 mais, né, como uma representante legítima desse público, eu tenho me dedicado bastante a conversar sobre o tema e tenho feito palestras e trazido isso para todos os ambientes possíveis e imagináveis. E essa minha filha, que na época tinha 10 anos, que hoje é minha sócia, é uma cientista social, a Fernanda, com quem eu empreendo, né, na Boss Experiências Criativas, tem feito essa trajetória junto comigo e a gente é um exemplo típico, né, dessa convergência Uhum. geracional que se encontra no dia a dia do trabalho para juntos pensar em futuros, né? Então, acho que é um pouco essa história que desencadeia esse processo todo, né? Tá só esperando o momento da boca dela cair um pouquinho, né? Nossa! Para fazer algum comentário? Não, mas na Aham. verdade, assim, a gente ri e brinca com isso, né? Mas é interessante como
num país como o nosso, que é um país que é considerado geroscofóbico, né? Que tem uma verdadeira fobia pelo envelhecimento, onde estar bem no envelhecimento é não parecer velho. É, Então, isso acaba sendo, sim, um tema muito relevante, né? Então, hoje a gente percebe como as discussões elas passam justamente por a gente entender que sim, muita gente vai querer envelhecer de um determinado jeito, outras pessoas vão querer envelhecer como é o processo de envelhecimento mesmo, encarando todas as diferenças, né? Tá, a gente já tem uma legião aí de prateada, né? sim, De pessoas que assumem sim a sua idade a partir dessa coisa de assumir o os cinza, brancos. né? Os brancos, enfim. Então, acho que a grande palavra da vez é justamente essa questão da liberdade para a gente poder envelhecer como a gente escolher envelhecer, sem que isso gere uma polêmica, um problema e que seja bom para todo mundo, né? Que essa É, nossa, esse nosso ganho, esse nosso adicional de tempo aí que a gente ganhou com a expectativa média de vida que se avoluma, né? Que ganha aí um fôlego considerável que a gente possa fazer essa virada aí da forma mais conveniente para cada um, né? Então, acho que esse é o grande, essa é a grande questão, né? com certeza. E eu acho que falando em mercado de trabalho também, a pessoa 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, ela não só pode, como deve, né, ser inserida nesse mercado de trabalho, porque ela ainda tem muito a contribuir. E eu brinco sempre que pretendo viver 120 anos, então eu espero que eu ainda possa ser muito, muito, muito produtiva. E às vezes a minha filha também, ela fala, né, de ah, mas aí tu vai trabalhar até quando, né? Ele disse, até quando eu estiver respirando, Aham. eu quero estar fazendo alguma coisa, né? Eu gostaria muito de ser ativa. Talvez reduzir um pouquinho, acho que a gente vai talvez sinta um pouquinho mais de cansaço, mas tá no mercado de trabalho, porque a gente consegue devolver também um pouco de tudo aquilo que a gente aprendeu, né? Porque afinal de contas, a gente não para de aprender isso, a gente consegue devolver também, né? A partir do Sim. momento que consegue estender um pouco mais essa participação no mercado de trabalho. Então, eu vejo que tem muita oportunidade para as empresas, né, com esse grupo de pessoas que, como você mesma falou, né, só aumenta com o passar dos anos. Então, a gente vai tendo uma representatividade muito maior de idosos, né, na população como um todo, e por que não inseri-los nas empresas? Como que você enxerga isso? Como que você enxerga vamos chamar o idoso dentro, né, do mercado de trabalho, como que a gente consegue tirar o melhor deles, né, falando assim de empresa e o quanto que eles conseguem nos apoiar. Eu penso que a gente precisa olhar para essa questão na perspectiva de que sim, acho que grande parte de nós não só vai querer trabalhar, mas vai precisar necessariamente trabalhar, e isso é um fato, né? E acho que vem aí todo um acúmulo de experiências, de vivência, que sem dúvida nenhuma, contribui muito para enriquecer o dia a dia de qualquer organização. O fato de eu ter um repertório vasto, de já ter passado por muitas experiências, de alguma forma me credencia para algumas coisas. Então, acho que precisa justamente a gente começar a olhar para essa possibilidade de inserção, de inclusão e entender de que maneira eu posso me valer dessa inclusão para que isso seja bom para todo mundo que está no processo, né? Então, a gente tem visto aí várias iniciativas nesse sentido, ainda muito incipientes, é bem verdade, mas à medida que o assunto vai entrando, né, em discussão e vai entrando na pauta, um interesse muito grande de cada vez mais a gente olhar para essa questão da longevidade como uma possibilidade, sim, da gente ter aí mais gente, independente das caixinhas, né, de 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, que eu acho que a grande questão é todo mundo junto e misturado, Uhum. fazendo melhor para que a gente tenha um planeta mais interessante e que as pessoas também vivam melhor, que elas possam, de alguma forma, usufruir desse momento de vida, podendo produzir de acordo com o seu propósito, com aquilo que gostam, que lhes dá prazer. E a minha grande torcida, na verdade, é para que a gente possa
sem dúvida nenhuma, produzir coisas, né, que tragam para a gente uma sensação de felicidade, né? Eu sei que muita gente adiou coisas na sua carreira, acabou fazendo opções que não eram exatamente as suas opções preferenciais num primeiro momento, por uma série de outras, de questões, às vezes, de comprometimento financeiro, de enfim, né? Cada um dentro daquele seu desenho de vida acabou fazendo aí tomando as suas decisões. E acho que o grande barato é, a partir de agora, começar a olhar para isso e poder, de alguma forma, olhar para coisas com as quais eu me identifico mais e, de alguma maneira, ter a oportunidade, né, de fazer algo que me dê mais satisfação, né? Essa altura do campeonato, eu acho que é importante que isso te dê algum prazer, né? Óbvio que nem sempre isso é possível, mas também a gente precisa olhar para essa coisa do prazer, no sentido de achar prazer naquilo que está disponível para a gente também. Enfim, tem outras discussões aí. Mas acho que a grande oportunidade que está se dando hoje, né, para a gente é da gente justamente fazer uma revisão nas relações humanas. Então, acho que a gente está vivendo um momento de solidão muito grande no planeta, né? Desde antes da pandemia a gente já via isso acontecer, esse envolvimento com as telas e as pessoas, cada uma no seu cantinho, convivendo basicamente com aquilo que eram afim. Era diferente, por exemplo, na minha infância, e não estou falando isso com nenhum saudosismo, mas acho que para algumas pessoas isso traz uma lembrança, né? Ah, era bom, a gente sentava em família, assistia alguma coisa juntos, depois conversava e via um determinado filme, ou enfim, o que era da vez, né? A possibilidade que se tinha de lazer e entretenimento. E hoje a gente não tem mais essa coisa de olhar juntos, muito raramente, né? Então, essa coisa de a gente estar todo mundo muito fragmentado, muito Uhum. separado, Às vezes até dentro da mesma casa, né? sem dúvida, né? Faz com que a gente tenha que olhar para isso e pensar, pombas, mas será que é só uma questão geracional mesmo que nos Uhum. separa, né? E se é uma questão geracional, como é que a gente faz para rever um processo dessa natureza, né? Como é que a gente faz para a gente pensar essa inclusão, e a gente pensar basicamente num ambiente multigeracional funcionando, né? Então, acho que esse é um desafio enorme que a gente tem pela frente aí, que nos convida a pensar e a refletir e ver o que está disponível aí, que a gente tem de repertório para encarar isso ou desenvolver para a gente poder fazer com que isso aconteça bem para todo mundo, né? Que seja Sim. bacana para todo mundo. E o que que a empresa pode fazer para se preparar para ter, essas caixinhas todas, né, essas gavetinhas, vamos dizer, né, Ótimo. essas gavetas todas dentro desse armário? O que que a gente precisa fazer, assim? Porque a gente sabe, né, beleza, precisa respeitar a individualidade, mas, assim, na prática, o que que a gente pode fazer, a gente como empresa, para que a condução desse diálogo, a condução desse trabalho em conjunto, pensando em múltiplas gerações, o que que a gente precisa fazer para que isso dê certo? Acho que essa tua pergunta ela é super pertinente, né? E acho que só o fato da gente refletir sobre isso já é um passo significativo. Porque se a gente pensar que isso passa por uma questão cultural, e que a gente sabe que mudança de cultura é algo que impacta num tempo relativamente importante, botar no radar o assunto, começar a conversar sobre isso já é um passo fundamental para que a gente comece a construir políticas. Porque a gente sabe, né? Tudo começa com o pensar sobre e depois palavrear, né? Transformar isso em palavra e efetivamente depois transformar em ação. E acho que o nosso caminho é exatamente esse. Eu acho que quando a gente olha, por exemplo, para alguns indicadores que te apontam que quase 70% das pessoas que, de alguma forma, estão buscando recolocação profissional, encontram dificuldade na questão da idade, né? Isso é uma barreira. Acho que o começo disso tudo pode ser em olhar dentro da empresa, tá? Mas o que que efetivamente nós estamos fazendo para que essa pessoa perceba que ela é bem-vinda na nossa organização? E, e mais do que isso, será que ela realmente é bem-vinda? Então, isso requer discutir internamente esse tipo de assunto, pensar
Sim, se é bem-vindo, se a gente está trabalhando na perspectiva da inclusão, o que que a gente vai fazer para que isso comece a rodar? Então, essa coisa da gente criar times mais diversos, estimulados pela própria organização para a solução de problemas, para a tomada de decisão, já é um passo importante. Quando eu dissolvo times pré-convencionados, né, para determinadas discussões, e coloco pessoas, elementos diferentes, com pensamentos distintos para esse trabalho se realizar, eu automaticamente já estou criando uma abertura para que essas pessoas conversem, elas interajam, elas tragam as suas experiências para dentro do contexto, e com certeza essa riqueza que cada um traz consigo vai minimizar o impacto do etarismo. E quando eu estou falando de etarismo, eu não estou falando só do etarismo do mais jovem em relação ao mais velho, mas ao contrário também, porque na realidade o que a gente precisa é quebrar um pouco essas barreiras e achar que esses estereótipos, eles na realidade fecham a gente para o mundo, né? O que a gente precisa é justamente balançar essa estrutura e entender, poxa, o que que essa geração que é mais jovem do que eu pode me trazer de ganho, de possibilidades. É tão bom quando a gente interage. Eu dou aula na publicidade e propaganda para acadêmicos muito jovens e adoro poder trocar com eles a experiência que eu trago de tudo que eu já vivenciei no marketing e que, embora hoje a gente tenha demandas diferentes, em essência, esse trabalho continua sendo muito similar. Então, se eu olho para essa essência, com certeza a gente tem muitas coisas para que a gente possa trocar e eles me ensinam um monte. Eu brinco com eles que eu sou uma felizarda justamente com esse processo, porque eu aprendo com eles muitas coisas que já não estão mais no meu radar, que não estão mais no meu farol, porque eu não convivo mais com aquilo, e vice-versa, porque na medida em que esses universitários vão ter que produzir daqui a pouco campanhas que sejam campanhas inclusivas, eles precisam saber como pensa, né, esse público mais maduro, o que esse público deseja, né, e como é que a gente vai abordar isso, né? Eu tive a felicidade de orientar um TCC que foi premiado em nível nacional e também no estado, na DVB, e foi premiado pela APP, onde a Laíse, que foi a aluna que eu tive a satisfação de orientar, a Laíse Andrade, ela estava buscando justamente entender a questão do etarismo nas mídias digitais em relação à figura feminina. E ela foi conversar com as agências de propaganda para entender um pouco por que a gente não vê tanto ou vê em papéis que já são papéis pré-determinados e, enfim. E esse trabalho foi um trabalho incrível de conduzir com uma pessoa tão jovem e ela mergulhar de cabeça nesse universo justamente, né, da questão do etarismo e passar justamente a ser uma grande defensora dessa coisa da gente promover não só a inclusão, mas essa compreensão, esse entendimento desse público mais maduro para a gente saber como abordar, né? Então, essa também é mais uma das coisas que a gente acaba puxando no sentido da pesquisa, né? Que vai facultando aí a gente entendendo um pouco mais esses comportamentos, né? Sim, e esses dias eu estava acompanhando um treinamento que a gente faz ali pela ACAT, e uma das meninas, a gente estava falando sobre algum assunto, não me lembro, acho que recrutamento e seleção, Uhum. e uma das meninas, né, das alunas do treinamento, ela estava comentando que ela participou de um processo seletivo de uma empresa aqui da região. E ela, assim, olhando, ela deve ter uns 30 anos, algo assim. E era para área de vendas. E o recrutador disse para ela que ela era velha para aquela função. E eu disse, meu Deus, né? Olha que difícil, né? Quando a gente chega no momento de classificar as pessoas pela idade, eu acho que é perigoso. Eu não sou muito fã de definir gerações. Às vezes eu brinco que eu acho que eu sou geração Z, tá?
Uhum. Claro, né, chateando, né, faz muito deveria ter nascido alguns anos depois, algumas décadas depois, né. Mas, eu acho que é muito da cabeça de cada um, né. Mesmo lá na empresa, eu entendo que, o meu trabalho é um pouco diferenciado, porque a gente trabalha com tecnologia, então mesmo as pessoas mais velhas, elas têm um pouco mais de, inovação na veia, né, então o próprio trabalho força elas a ficarem mais ligadas e mais tecnológicas, e isso acaba transparecendo um ar mais moderno, digamos assim. Uhum. Mas eu não consigo ver tanta diferença assim entre pessoas de uma geração e de outra. Então, a gente tem pessoas lá de 17 anos, 18, temos pessoas de quase 60. E eu não consigo ver tanta diferença assim. Eu confesso que eu sinto essa dificuldade. E aí, conversando contigo sobre até o tema que a gente ia trazer aqui hoje, né? Você falou Uhum. muito de convergência, né? Porque, né, confesso que inicialmente vamos falar sobre os desafios, né, de trabalhar Uhum. com gerações diferentes numa mesma empresa. Mas eu confesso que eu também não vejo tanto desafio assim. Como eu falei, né, eu vejo que são profissionais, são pessoas diferentes, porque todo mundo é diferente, não tem, né, ninguém, né, mas eu acho que o fato de serem de gerações diferentes não é a principal diferença entre as pessoas. Mas me conta um pouquinho sobre isso, né, se realmente existe tanta diferença assim, e como que é esse conceito que você traz muito de convergência, né, e não divergência ou desafio de trabalhar com múltiplas gerações. Eu acho que falar de convergência é interessante porque aponta para uma perspectiva mais positiva de inclusão. E a gente hoje fala de diversidade em diferentes instâncias, né? Então, na verdade, a diversidade etária, ela é o que transversalmente pega todas as outras categorias. Então, todo mundo vai envelhecer se der tudo certo, né? Com sorte. Enfim, é. E tomara que envelheça bem. Então, assim, essa coisa de olhar para o idoso é saber que nós vamos ter, né, idosos em todas as dimensões aí da diversidade, e óbvio que a gente vai ter que pensar, basicamente, numa ergonomia relacional, porque quando eu falo de ergonomia relacional, e eu falei ainda há pouco da questão do distanciamento, né, que a gente tem, dessa solidão que nós vivemos e tal, e isso tudo remete justamente a uma coisa de enfraquecimento de laços, né? Então eu percebo que assim, uma das grandes questões é a gente pensar em como fortalecer laços entre pessoas, e eu acho que isso passa basicamente por a gente também pensar num retorno de uma convivência de diferentes gerações numa mesma casa, ou pelo menos com mais proximidade, porque houve um distanciamento muito grande disso e a pandemia ajudou a tornar isso ainda mais potente. Então, acho que o que a gente precisa é basicamente pensar nessa coisa de fortalecer esses laços para minimizar o impacto dessa coisa da diferença etária, né? Porque, a bem da verdade, claro que eu nasci numa outra, eu sou uma raspa de tacho da geração baby boomer, né? Estou ali com um pezinho na geração X, e óbvio que a gente tem uma linha de raciocínio um pouquinho diferente do que pensam os mais jovens agora, mas isso não me impede de olhar para o mundo com um olhar contemporâneo, não me impede de olhar para o mundo de uma maneira em que eu perceba que eu me encaixo dentro dos lugares e que é possível, né, uma relação mais potente com um público mais jovem. E vice-versa, né? Deles conosco, e, enfim. Então, o que eu falo muito quando argumento sobre a convergência é a gente quebrar esse paradigma e começar a rotular. Né? Quando a gente começa a rotular muito, o X é assim, o Y é assado, o Z é não sei o quê, a geração alfa que está vindo agora, a gente coloca todo mundo muito assim, muito fragmentado, né? E parece que assim, o que nos une de fato, que são as nossas questões mais humanas e tal, a gente acaba esquecendo, né? Que a gente está em processo colaborativo, que nós juntos somos mais fortes, de fato, que isso foi o que trouxe a gente até esse momento que nós estamos na história da humanidade. Então, é essa força do coletivo, e a força do coletivo ela vai ficando cada vez mais surpreendente quanto mais diversa
for, né, mais diversas forem as categorias de pessoas que estão fazendo parte disso, né? Então, quando eu falo de convergência, é muito isso, né? É entender que é na diferença que a gente cresce, porque inovação a gente só faz quando a gente, de fato, tem um ambiente diverso. Se todo mundo pensar exatamente igual, se todo mundo tiver as mesmas experiências, o que que a gente vai compartilhar uns com os outros, né? Então, a diferença nos ajuda a justamente suplantar as divergências, achar alternativas e a gente criar empaticamente um caminho que seja um caminho bárbaro para todo mundo, né? E eu falo empaticamente porque, assim, acabei de ler um livro que me impactou muito, que chama Diversa Idade, e são 2 gerontólogos que escreveram esse livro, e eles trazem a empatia como sendo, de fato, a grande questão para a solução desse mundo multigeracional, né? Então, quando eu, de verdade, consigo olhar para o outro, entender que esse outro tem, sim, dores diferentes das minhas, necessidades diferentes das minhas, e que talvez sim eu precise ter uma compreensão de que talvez essa pessoa não faça um deslocamento tão rápido quanto um mais jovem faria, ou que ela tenha uma certa dificuldade com alguma tecnologia muito de ponta que talvez ela não tenha acessado, que isso também é um preconceito, né, Sayonara? Porque a gente Uhum. tem visto, tu trouxe agora, né, no teu depoimento essa coisa, e a gente tem visto o quanto as gerações que justamente não são nativas digitais estão se empenhando para poder acompanhar isso tudo que está por aí, né? Essa coisa de correr atrás do prejuízo, literalmente, né, para se entender nesse contexto digital e poder usufruir de tudo que ele possibilita de bom, né? Então, olha a quantidade de pessoas que a gente vê hoje fazendo a diferença. Eu fico muito encantada, assim, quando eu vejo no movimento de empreendedorismo, gente mais velha que está buscando alternativas e criando possibilidades, desenvolvendo aplicativos, soluções, né, que são soluções que justamente dialogam muito com a realidade de cada um, né, e pensando, em como é que a gente cria uma alternativa de co-living, onde o mais velho possa viver com uma pessoa mais jovem e a gente, nas nossas diferenças habitacionais, possa, de alguma maneira, né, complementar os nossos universos, né? Eu acho encantador isso, né? E essas soluções partem justamente de pessoas mais velhas que estão buscando alternativas aí que são sensacionais, né? Então eu acho que o que a gente precisa é dar um crédito no sentido de vamos experimentar. Como é que a gente consegue aí ser feliz junto, né, nessa história? Sim. O Dado Schneider tem um convite que eu acho maravilhoso, né, que ele diz assim, a gente vai ter que se entender, não tem jeito, Não entendeu? tem Então a gente opção. vai ter que se entender, né? Uma coisa que eu li um tempo atrás também é sobre a necessidade, muitas vezes, de a gente se reinventar ao longo da vida. Uhum. Até no meu exemplo que eu falei, né, com a minha previsão de morte aos 120 anos, eu acho que eu vou ter que fazer muitas coisas ao longo dessa minha vida, né? Aham. Então, eu já caminhei por alguns setores da economia e fiz algumas coisas diferentes, né? Volta e meia Uhum. até, como empreendedora, às vezes a gente tem que dar um foco mais numa área, um foco em outra. E eu quero muito isso, sabe? Ao longo da minha carreira, né? Da minha vida e da minha carreira, fazer coisas diferentes, porque também é um saco a gente fazer sempre a mesma coisa, né? Eu não Nossa, consigo. exatamente. Então, como que você enxerga isso, assim, de às vezes a gente ter que se reinventar, e eu sinto uma pressão, muitas vezes até meio grande na galera nova. A minha filha tem 10 anos e ela fala que, meu Deus, eu não sei o que eu quero ser. Eu disse, cara, tem gente com 60 anos que não sabe o que quer ser, até porque ela tem muito o que ser ainda, né? Uhum. Então, ter esse entendimento de que você pode ser várias coisas ao longo da vida. A gente, até um tempo atrás, as pessoas morriam, eram velhas com 30 anos. Então, 40 anos já era uma senhorinha, né? Eu não me acho senhorinha. Então, isso é importante, né? A gente ter também essa visão e essa liberdade de, ao longo da carreira, tá migrando, né? Seja para ter uma nova ideia e quero empreender, seja quero mudar de profissão, mudar de área, quero fazer uma nova faculdade. Uhum. Então,
o pessoal realmente tem pensado nisso, tem feito isso? Você tem enxergado isso no pessoal que tá mais velho e tentando se reinventar ao longo Tenho dos anos? visto muito dessa perspectiva, justamente de. Uma é, às vezes, a busca da realização mesmo, que muitas vezes não teve a oportunidade no decorrer aí da sua vida profissional, né? Que nós já tínhamos até mencionado anteriormente. Acho que isso tem muito a ver. A outra questão é de se experimentar em outras coisas, porque nós somos múltiplos, a gente tem muitos talentos, muitas habilidades, então penso que se a gente tem a felicidade de poder experimentar novas coisas, que a gente tem que justamente buscá-las. E eu tenho visto isso em muitas pessoas, né? Sempre que eu converso, recentemente a gente fez um movimento em Bituba, nós reunimos um grupo de pessoas para conversar sobre o envelhecimento. Nós fizemos uma imersão, foram 3 dias, profissionais das mais diferentes áreas, e nós tínhamos gente dos 30 aos 65 anos de idade, mais ou menos, 65, 68, acho que uma pessoa com 68 no grupo. E nós fizemos toda uma avaliação desse grupo antes da gente se reunir, né? E justamente buscar quais eram as questões mais importantes naquele momento para cada um deles, enfim, para que a gente pudesse trabalhar isso dentro da metodologia que a gente tinha escolhido para as várias atividades que nós desenvolveríamos ao longo daqueles 3 dias de encontro, né? E essa questão da experimentação, ela era um fato que era uma unanimidade no grupo. Todo mundo estava ali muito estimulado a tentar novas coisas, né? A fazer, justamente por essa condição de pensar, minha vida vai ser muito mais longa do que foi a da minha mãe, do meu avô, dos meus ancestrais, então que ela possa ser uma vida de experimentações, né? E eu vejo que isso está muito latente. Tanto é que hoje tem uma infinidade de consultores aí de carreira que justamente estão trazendo essa facilidade, né, de nos ajudar a encontrar caminhos para que a gente possa fazer novas escolhas. Então, isso não vem à toa, né? Eu acho que isso surge justamente dessa perspectiva de que nós estejamos buscando novas alternativas e, por conta disso, tenhamos aí um suporte profissional para nos ajudar também nessa jornada, nessa caminhada. Porque também tem um aspecto, assim, de que, embora a gente vá viver mais tempo, a gente também quer acertar com mais facilidade, né? Porque, afinal de contas, mesmo que a gente pense nessa perspectiva de ir bem além, tu olha para a quantidade de anos que tu tens pela frente, a tua projeção muito provavelmente é menor do que tu já viveu até então, ou, né? E aí, óbvio, vai se buscar acertar e achar as alternativas que estejam mais próximas daquilo que realmente vai trazer para a gente encantamento e tudo mais, né? Então, penso que vamos caminhar nessa direção, sabe? Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar que é isso mesmo, né? Chega uma hora da vida que a gente começa a pensar de trás pra frente, né? Quanto tempo eu ainda tenho? Na É. verdade, eu lembro que e é interessante, porque assim, essa convivência que eu estou propondo, né, desse retorno para que no ambiente familiar a gente tenha mais convivência com os mais velhos, né, e que isso seja estimulado por todas as gerações, que todo mundo procure fomentar essa aproximação, porque afinal de contas também a gente está falando aqui de muitas coisas boas, mas a velhice também, ela pode, na finitude, a gente pode ter ali uma infinidade de problemas e dificuldades em que a gente vai precisar de apoio e vai precisar uns dos outros. E óbvio que isso não é uma característica só do envelhecer, mas tem a ver muito com o processo, né? Então, se a gente pensa nessa perspectiva e essas relações são nutridas com mais amor, com mais proximidade, obviamente também essa questão acaba sendo mais compartilhada, né? Porque uma das coisas que a gente está observando hoje também, quando a gente olha para esse processo do envelhecer e desse aumento de escala de pessoas, né, na terceira idade, a gente começa a se preocupar efetivamente com a qualidade de vida dessas pessoas, né, de todos nós. Então, se a gente está buscando qualidade de vida, a gente tem que olhar inevitavelmente para pilares
O pilar social, que é como eu me relaciono com outras pessoas, porque a solidão a gente sabe que ela traz uma série de dificultadores, né? O pilar financeiro, a gente tem que olhar para a questão do pilar do conhecimento, quando se fala, né, dessa coisa desse lifelong learning, né? É essa coisa de que nós vamos passar a vida toda estudando, aprendendo, porque vão surgindo coisas novas e novas necessidades, enfim. Então a gente vai olhando para esses pilares todos e a gente vê quantas coisas a gente precisa abastecer para garantir, né, uma qualidade de vida razoável para a gente na velhice, né? E aí a gente vai olhar para a realidade das organizações e pensar também como isso se reflete lá dentro, né? Como é que as organizações estão olhando para estes pilares para envolver pessoas na maioridade, né? Ou na 60 a mais, 50 a mais, enfim, aquela coisa que a gente já falou de segmentação, né? E pensando do outro lado também, porque a gente falou muito agora da melhor e mais idade, falando nos jovens, eu costumo ouvir muito preconceitos também, né, com os jovens. Então, da mesma forma como às vezes os mais velhos são barrados em algumas vagas, os mais novos também. Eu tenho ouvido muito isso, sabe? Eu vou contratar pessoas a partir de X anos, porque os mais novinhos, eles não têm a mesma pegada. E eu vejo. Lembro do meu pai falando das gerações posteriores a ele, né? Que não se faz mais homens como antigamente, não se fazem mais crianças como antigamente. Então, eu acho que isso vem, né, historicamente, né? Nenhuma geração é tão boa quanto foi a minha, resumindo, né? O saudosismo aí, né? Uhum. E eu enxergo muito isso, inclusive nos ambientes de trabalho. De que forma tu acha que as competências da geração mais nova também pode contribuir para o mercado de trabalho e para a inovação dentro dele? Mas eu acho que ajuda demais, entendeu? Na verdade, a gente olha para essa garotada e principalmente na questão tecnológica, a gente não precisa nem discutir, né? Porque eu acho que essa é uma premissa básica, assim, a gente olha para quem é nativo digital e toda essa habilidade para lidar com essa questão que é tão fundamental, que hoje faz tanta diferença, né? Sem dúvida nenhuma, o grande diferencial. Na questão relacional, eu acho que os jovens, eles são muito bons de jogo, assim, no sentido de que a gente consegue estabelecer conexões e criar pontes e tudo, mas a gente precisa fazer isso de uma forma respeitosa também, né? Então, acho que, assim, dos dois lados precisa haver essa flexibilização para que a gente olhe uns para os outros e pense assim, pô, essa pessoa tem coisas muito legais para me proporcionar, para me ensinar, para trazer de bom para a nossa convivência, né? Uma das coisas que eu admiro muito nos mais jovens é justamente essa facilidade para palavrear coisas, para dar nome às coisas. E isso faz com que a gente esteja. Eu sou uma otimista de carteirinha, né? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento histórico que, embora a gente tenha aí, né, toda essa dificuldade, a polarização e tal, por um outro lado, a gente tem hoje a condição de enxergar coisas que nós não víamos até então e que é absolutamente impossível a gente desver, né? E que faz com que a gente precise sim se questionar e se abrir para o novo no sentido de ser mais compreensivo e captar coisas que estão acontecendo e que são muito positivas para nós, né? Outro dia eu estava contribuindo ali com uma mentoria de uma pessoa que estava se preparando para a apresentação de um trabalho, onde ela estava estudando justamente a questão do impacto da violência em crianças na vida adulta. E eu comecei a ler o trabalho e eu fiquei muito encantada com aquilo, porque eu falei, gente, assim, ó, há anos atrás a gente não conseguia entender determinados comportamentos e a gente simplesmente foi vivendo e aprendendo a ir lidando com as mazelas e tal, mas dentro de si trazendo dores imensas às vezes, dificuldades muito grandes, né?
Então, eu acho que essa coisa da gente hoje conseguir olhar para determinados problemas, a gente conseguir nomeá-los, a gente, de alguma forma, abrir portas e janelas para que pessoas possam viver a sua autenticidade da melhor forma possível, isso é muito bacana. E isso quem nos trouxe são as gerações mais novas. Então, elas têm um outro olhar. E eu acho engraçado, porque às vezes eu escuto as pessoas falando assim, nossa, mas essa geração mais jovem é assim ou é assado do ponto de vista comportamental, e eu fico olhando e pensando assim, ué, mas quem criou essa geração, né? Porque na realidade elas são fruto de alguma coisa que elas receberam, né? Então, acho que a gente precisa olhar também assim, que valores a gente transmitiu, e se a gente percebe que esses valores eles não estão afinados com aquilo que a gente entende que sejam os melhores e tal, talvez a gente esteja dissonante, né? Ou talvez a gente tenha transmitido algumas coisas que vale a pena a gente questionar e rever, né? Então, acho que assim, tem um momento agora de tantas descobertas e possibilidades, entendeu? Que é claro que isso também provoca bastante sofrimento, né? Mas no sentido de que algumas descobertas não são fáceis e tudo mais, mas acho que essa geração ensina isso pra gente. Uma outra coisa que eu acho bacana que a geração traz, que essa geração mais jovem traz, que é justamente, e eu acho que tem um equívoco, muitas vezes a gente olha para eles e acha que não são ambiciosos, que não têm vontade de crescer. Eu não vejo que seja isso. Eu só não vejo neles a vontade de ficar num único lugar, fazendo uma única coisa, sem perspectiva de crescimento ou de oportunidades de novos aprendizados. E isso eu acho sensacional. Eu olho para a minha vida muitas vezes e fico pensando, cara, se eu tivesse encurtado um pouco algumas oportunidades assim de carreira que eu tive, que não que foram ruins, não é isso, mas talvez pudesse ter experimentado outras coisas, né? Então essa coisa deles de pensarem dessa forma, de não ter tanto medo de atravessar os oceanos, ir e vir, né? E de, enfim, de alguma maneira conhecer o mundo, sabe? Olhar mais para o mundo. Eu acho tudo isso fantástico, né? Acho que essas características trazem para essa geração mais jovem um molho, um tempero, algo de fascinante, sabe? Que a gente precisa olhar com bastante carinho. E isso tudo ajuda na convivência, se a gente souber como trabalhar esses aspectos, né? Na convivência de trabalho, na convivência doméstica, eu aprendo um monte com os mais jovens, né? E faço questão mesmo, porque isso faz também com que eu me sinta viva. Então, eu sinto que acompanho o mundo quando eu consigo dialogar com uma pessoa mais jovem, né? Então, acho que tem muito essa coisa também, da gente olhar para o esforço que a gente está fazendo para acompanhar essas novas dinâmicas e a gente se colocar menos naquela defensiva ou naquela condição de, no meu tempo era melhor, numa condição muito saudosista, né? Eu sempre me pergunto, será que realmente era melhor, né? E independente sendo melhor ou pior, a realidade é que as coisas mudam e a gente tem aí hoje um prato cheio Perfeito. de coisas boas ou ruins, mas que é o que está servido. É isso aí. Então, é o que a gente precisa saber lidar. E eu acho que o grande ponto, muitas vezes, é que a gente não sabe lidar com isso, né? Então, esse anseio vamos dizer, eu não gosto muito de generalizar, mas enfim, das novas gerações de buscar coisas novas, faz com que as empresas tenham que se preparar para isso também, porque não é oferecendo o mesmo trabalho por anos que vai fazer com que a pessoa fique ali, né, feliz da vida trabalhando na empresa por décadas. Uhum. Então, isso traz também uma necessidade de reinvenção da empresa, de que forma que ela vai encantar, né, aquele funcionário a ficar ali dentro. Porque no final das contas, quando um funcionário sai, quando é bom, né? Quando é ruim, é uma maravilha. Mas quando é um funcionário bom que sai, a gente perde muito, muito mesmo. E como que a gente faz para manter essa galera motivada? Como que a gente faz para manter eles junto conosco por mais tempo do que 1 ano, 6 meses, que é o tempo que eles têm de novidade, né? Passou a novidade, eu já conheço a empresa, já aprendi o que eu tinha para aprender, agora eu vou vazar, vou fazer outra coisa. Uhum.
como que a gente quebra isso? Como que a gente se reinventa para fazer com que a empresa continue sendo... Brilhe, né? Brilhe os olhos Uhum. deles. Eu acho que essa tua pergunta é muito boa e é a pergunta de milhões, porque na realidade eu acho que o grande hoje desafio é justamente a gente olhar para isso e pensar, meu Deus, como é que a gente faz para proporcionar para esse sujeito que tem esse olhar para o mundo, que tem a vontade de mudar, né, de criar oportunidades, de buscar novidade, para que ele permaneça conosco. Eu acho que uma das questões é estimular esse sujeito com empreendedorismo, no sentido de que ele perceba que ali, sim, ele também pode estar empreendendo, porque ele tem oportunidades, ele tem como vislumbrar crescimento, e eu acho que isso é muito potente no sentido de promover uma política de permanência. E para isso as empresas precisam investir justamente no sentido de comunicar isso para as pessoas, né? É preciso que os times percebam oportunidades de crescimento. A gente trabalha com uma ferramenta chamada diagnóstico de comunicação interna e é interessantíssimo como a gente percebe assim a falta de clareza na transmissão de informações do tipo assim, como é que eu posso crescer aqui dentro? Quais são as oportunidades que a empresa me oferece para que eu possa, de fato, praticar inovação, para que eu possa buscar novos aprendizados? Isso, às vezes, é uma informação que não fica tão clara e ela não chega na ponta, né? Muitas vezes. E isso, nesse diagnóstico que a gente pratica, volta e meia, essa questão aparece com muita força, né? Então, acho que deixar isso visível para as pessoas, né? De que sim, temos oportunidades e óbvio que também precisa avaliar se realmente a empresa oferece essa condição, né? Uhum. E quando oferece essa condição, de que isso também seja divulgado internamente, no sentido de que as pessoas percebam evoluções, né? Então, se eu vejo que eu estou trabalhando numa empresa que alguém que fez alguma coisa que realmente seja uma prática diferente e tal, e que aquilo teve receptividade, encontrou apoio, ou, enfim, né? E que aquilo trouxe uma oportunidade de desenvolvimento para essa pessoa, eu vou me sentir automaticamente estimulada também, de alguma maneira, eh, me jogar nessa oportunidade, né? Então, eu vejo que tem muito a ver com esse tipo de prática, sabe? Da gente pensar realmente quais são as oportunidades que a gente pode ir escalonando e criando, né? E, de alguma forma, fomentar e divulgar e disseminar isso internamente, né? Acho que uma outra coisa que eu percebo muito que essa geração se ressente bastante é da falta de reconhecimento. Então, essa coisa da gente reconhecer o esforço feito, e às vezes não é uma questão do reconhecimento, porque a gente se preocupa muito de não reconhecer, e eu já também no diagnóstico já observei, por exemplo, em algumas lideranças, a dificuldade de dar um feedback positivo, porque fica com receio de que isso vai se transformar depois em algum tipo de cobrança, né? E, eu vou ter que mexer no salário dessa pessoa de repente por conta dessa história, né? Então, e não necessariamente, porque o reconhecimento é uma maneira de eu estimular a pessoa e mostrar para ela que ela está fazendo bem feito, que ela está no caminho certo, né? E isso é uma coisa que é importante. E está colado com a história do feedback, porque a gente tem uma prática de feedback ainda que está muito atrelada a um feedback com um espaçamento de tempo muito grande, com a própria questão de uma prática que é muito burocrática, às vezes, que está atrelada a uma. E, na realidade, o que as pessoas querem no dia a dia é o feedback do jogo, entendeu? A gente está aí, tá fazendo as coisas, está direito, está bem feito, né? Então, é essa coisa de levantar a bola da equipe no sentido de sinalizar que sim, tá legal, tá indo bem, né? Então, acho que o feedback é uma prática que ajuda a fortalecer reconhecimento e que ajuda nessa manutenção que tu trazes, né, eh, da permanência, né, dentro da organização também, sabe? Acho que também passa por aí. Maravilha. Para a gente encerrar aqui a nossa conversa, e eu tenho tantas perguntas, eu acho que eu vou fazer depois, tá? Ai, ai, ai. É, para quem está nos ouvindo aqui, né? Quais as dicas, né, que você pode dar
para as empresas realmente conseguirem jogar esse jogo de múltiplas gerações dentro do mesmo ambiente e conseguir tirar o melhor proveito disso, se tornando mais inovadora através dessa diversidade, né, dentro da organização. Primeira coisa, eu acho que é letramento. É a gente começar a ler e ouvir sobre o assunto, colocar o assunto na roda, trazer para as discussões. E eu acho que isso é fundamental. E isso, o legal dessa história é que hoje a gente começa a perceber muita coisa boa sobre esse assunto, né? Tem muita gente escrevendo sobre isso, gente séria, tem muita pesquisa sendo feita, né? Eu comecei a olhar mais de perto, por exemplo, a Rita Almeida, que faz um trabalho incrível num hub criado pela UMAP BBDO, que é sensacional. Eles escreveram um estudo que é a Revolução da Longevidade, que é o mesmo título do livro do Dr. Kalash, que foi recém-lançado também, que eu recomendo. Acho que são leituras importantes, porque elas vão sinalizando coisas para a gente vai conseguindo entender um pouco melhor o cenário. E citei ainda há pouco o caso do livro do Will Fiore e da Tati Grácia, que é o Diversa Idade, que é muito legal. Eu acho que ele é um chamado importante para a gente começar a entender essas questões geracionais, a entender principalmente que dentro das questões geracionais a gente tem também outras questões de gênero que se colocam, por exemplo, as mulheres, né, que estão nessa fase entre 50 e 60 anos, elas são a chamada geração de sanduíche, né? Elas estão cuidando ainda de filhos que ainda estão em casa e começam a cuidar dos pais. Então, sobrecarregadíssimas, porque estão no mercado de trabalho, estão fazendo coisas, enfim. E aí a gente, quando começa a olhar para isso, e é aquilo que eu falo do nomear, né, que eu acho fundamental. Palavreei, agora existe, né? Então, como é que a gente pode fazer para criar para essa geração sanduíche algum tipo de suporte, de apoio, enfim, o que que dá para ser feito no sentido da gente entender que tem um grupo aqui, uma fatia sobrecarregada também com essa questão geracional, né? E isso a gente vai se dando conta à medida que a gente vai lendo sobre o assunto, a gente vai tomando pé das discussões e a própria questão dos podcasts. Hoje a gente está vendo aí uma geração de longevos falando nos mais variados canais, coisas muito interessantes e trazem depoimentos importantes que ajudam também a gente aí, de alguma maneira, mapeando melhor as coisas. Então, a primeira questão eu acho que é o letramento mesmo, né? Acho que isso é fundamental. E acho que tem uma questão importante que é olhar de verdade para dentro da cultura organizacional e entender se a gente está aberto para isso, de fato. Né? O quanto nós estamos propiciando de que as pessoas possam, de verdade, interagir, quanto a gente está estimulando esses times multidisciplinares, multigeracionais, né, para que a gente possa, de verdade, aí ver o que essa mistura vai dar, né? A outra questão que eu acho que é importante é olhar para os nossos processos seletivos. Então, a gente tem processos que são inibidores, de verdade, e acho que isso a gente sabe por pesquisa que 80% das empresas não têm nenhuma política hoje pensada no sentido de criar times multigeracionais. Então, está aí um indicador importante que a gente precisa olhar com carinho, né? E quando a gente olha para as nossas organizações, entender, então, o que que a gente aqui está fazendo em relação a isso e o que que nós podemos começar a fazer nesse sentido, né? Então, são coisas que eu acho que, assim, minimamente já vão começando a dar uma outra cara, uma outra configuração. O varejo tem sido muito receptivo ao público, e eu não sei se vocês observam isso, mas eu, cada vez que vou a um estabelecimento, fico muito atenta, assim, e vejo um crescimento muito grande da geração platinada, né? E a gente brinca, né, de que no mundo a Silver Wave ela vai ficar cada vez mais intensa e no Brasil já já vai ser um tsunami. Porque nós vamos ser aí entre a quinta e sexta nação do planeta em quantidade de público idoso, né?
Então, se a gente vai ter esse contingente tão grande de pessoas idosas, o que que a gente está construindo para que a gente, de alguma maneira, possa transformar esse contingente todo aí num contingente que possa ajudar a gente economicamente, que, na realidade, também é uma outra questão, que é um paradigma para a gente desconstruir. A gente está falando de um público que gera muita riqueza, né? E que contribui de uma forma bastante intensa para a renda familiar, né? E que responde, inclusive, é o cabeça digamos assim, né, da geração de riqueza em 34% das famílias onde são essas pessoas são arrimo, né? Então, a gente está falando aí de uma geração que tem um potencial econômico também que precisa ser olhado. Né? Então, o que que a gente pode fazer para estimular isso ainda mais, né? E fazer com que essa geração continue produtiva, e fazendo coisas interessantes, né? E transforme essas relações aí, a nossa relação multigeracional, numa coisa muito boa para o planeta, né? Para todos nós, para a gente poder ter uma. Eu brinco com os meus alunos, eu digo assim, ó, tudo que eu planto aqui, que eu falo para vocês, eu só sou uma semeadora, porque eu talvez não vá viver isso, né? Mas vocês vão ser os caras que efetivamente vão se privilegiar desse ativismo 60 a mais que a gente está plantando agora, né? Então, fiquem atentos, né? Façam bem feito. É. E é isso que a gente tem que pensar no final das contas, né? A gente já foi mais jovem e se tudo der certo, a gente vai ser mais velho. É verdade, Então, é por verdade. que não respeitar, né, cada uma dessas gerações? É. Lúcia, muito obrigada pelo bate-papo, pela aula, né? Muito importante a gente entender esses aspectos que muitas vezes a gente não para pensar, né? A gente só vivencia, enxerga um detalhe ou outro, mas não pensa, né, de uma forma tão clara como tu trouxe aqui hoje pra gente. Ah, eu fico bem feliz que a gente possa ter caminhado. Estava muito preocupada aqui de que não pudesse ter ficado claro, né? Porque a gente vai ficando entusiasmada e aí vão abrindo possibilidades e a conversa vai fluindo, mas é sempre uma preocupação, né, de que as pessoas possam compreender. Mas eu, como falei, sou uma otimista mesmo, né, de carteirinha. Então, eu acho que a questão geracional, ela pode ser, sim, um fator de aproximação. Então, que a gente consiga plantar isso no coração de todo mundo, sabe? Assim, e começando dentro de casa a estimular essa convivência mais próxima, né? E entendendo que cada geração tem muita coisa de bom para contribuir, para trazer uns para os outros, e que a gente só ganha com a diversidade, a gente só ganha com essa multiplicidade de possibilidades, né? Então, acho que a gente tem uma caminhada bem bonita para fazer aí pela frente. Sim. Muito obrigada e até o próximo, pessoal.